se inscreve, ativa o sininho, curte e compartilha. Ajuda muito o canal. Muito obrigado. Porque eu acho que ninguém melhor do que Nair Belo para fazer perguntas para que possa, através do Chico, levar realmente a paz que vocês estão precisando, o conforto, o esclarecimento através de tudo que Chico tem feito através desta vida iluminada que é a vida de Chico Xavier. Minha querida Nair Belo, agora... Bom, para alegrar um pouquinho o ambiente, porque nós estamos chorando aqui desde que começou o programa, que o Chico transmite uma emoção tão grande, como a Hebe falou, que a gente não consegue nem falar. E agora, nesse mês de dezembro, vai fazer 10 anos que meu filho morreu, depois de 1 ano e meio, depois de várias idas a Uberaba. Eu tive a graça de receber uma carta psicografada de 90 páginas naquela noite, né, Chico? Né? E com muitos detalhes, com muitas coisas lindas, Claro que eu fico comovida, me desculpem, mas para mim foi muito bom. Porque eu aprendi com o Chico Xavier e com a mensagem também que a gente tem mais que tudo na vida ter fé em Deus. Então o Chico, mais do que a mensagem, ele me ensinou isso. Que se você tem família, se você tem outros filhos, você tem que fazer até uma força sobre-humana para superar essa dor que é a perda de um filho, que é para o resto da família não sentir. Então essa força o Chico Xavier me deu, além da mensagem maravilhosa, com uma frase que só eu sabia, mais ninguém, que nem a família sabia, que eu achei maravilhoso, um papo numa hora de jantar, que o Chico escreveu lá, e aliás nunca comentei com ele, mas é o que eu quero dizer. Antes da mensagem, a força que ele me deu, a força de dizer que eu tenho que acreditar em Deus, que Ele está lá e que nós temos uma família e temos que continuar a cuidar dela. Não é, Chico? É verdade. É verdade. Bom, então agora eu aproveito e quero fazer uma pergunta, porque você estava falando sobre Jesus Cristo. E eu queria perguntar para você, e as pessoas que não acreditam em Jesus Cristo? Como é que ficam? Por exemplo, tem várias religiões, mas como eu estou ligada mais à família israelita, ao judaísmo, e eles não acreditam em Jesus, não é? Então, como é que fica depois de tudo aquilo que você falou? Eu tenho aprendido com os amigos espirituais que o Antigo Testamento é o símbolo do homem batendo as portas da providência divina, pedindo uma revelação de luz para que a estrada da criatura humana seja iluminada. E que o Novo Testamento é a resposta da divina providência ao homem, muitas vezes desesperado, ensinando esse caminho. Os profetas significam a pergunta e Jesus a resposta. Então, eles me ensinam, esses amigos da espiritualidade, que nós devemos considerar os antigos profetas como nossos antepassados autênticos, aqueles que nos deram bases para que fosse feita a genealogia de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na Terra, sabendo nós que Ele é considerado filho de nossa Mãe Santíssima, Maria de Nazaré,
da tribo de Davi. Então nós devemos aos nossos antepassados o maior respeito. E no texto de Isaías, no Antigo Testamento, existem trechos que são absolutamente proféticos, anunciando aquele que viria até nós para se sobrecarregar de nossas dificuldades, para liquidá-las. Basta que se leia o livro de Isaías para que vejamos a importância do judaísmo e que o cristianismo é filho do judaísmo, consequentemente, portanto, nós não poderemos encontrar diferença nenhuma, mas sim um respeito muito grande para com aqueles que sofreram e lutaram tanto para que Jesus viesse até nós. Chico Xavier, nós estamos muito preocupados com o mundo de hoje. Eu não sei, essas enchentes, de repente secas terríveis, terremotos, as últimas catástrofes que aconteceram no México, na Colômbia, nos Estados Unidos. Será que isso tudo que está acontecendo agora está realmente chegando ao fim e nós ainda não nos apercebemos? Ou isso é um alerta porque está enfraquecendo a fé que sempre existiu nos povos e, de repente, a falta de fé talvez esteja levando o mundo a essas coisas tão catastróficas que estão acontecendo? Hebe, muitas vezes nós falamos em fim do mundo, mas a verdade é que se houver um fim do mundo, este fim do mundo se debitará à ambição e ao ódio entre os homens, mas não a uma ordem divina. Vejamos bem a questão dos armamentos. Os armamentos são cada vez mais especializados para veicular a morte de milhões de pessoas. Então, o homem não tem que indagar sobre o fim do mundo, porque qualquer transformação mais trágica do mundo virá do homem e não da bondade de Deus. Agora, sobre os nossos tempos, nós vamos pensar num problema que deve ser examinado. Nós estamos no término de um milênio, o segundo milênio da vida cristã. Este segundo milênio foi caracterizado por guerras quase que constantes, sendo que a primeira durou 195 anos, em que os homens se exterminaram uns aos outros, criando dificuldades kármicas para a humanidade muito grandes. Foram as guerras das cruzadas. Elas persistiram pelo espaço de quase 200 anos, de mais ou menos de 1098 a 1229, mais ou menos por aí. De modo que começou a guerra entre os cristãos e os não cristãos. E as lutas foram terríveis. De acordo com as possibilidades bélicas daquele tempo, do princípio do milênio, elas foram tão cruéis quanto as da agora, em que a inteligência humana refinou o processo de extermínio. De modo que tivemos guerras numerosas
entre as quais vamos destacar uma durou 100 anos, entre a França e a Inglaterra, no século XIV e no século XV. Essas guerras não foram brincadeira. As criaturas humanas adquiriram fichas kármicas muito dolorosas, porque tudo aquilo que nós semeamos, nós devemos colher. Então, no fim deste século, nós estamos colhendo o que nós temos semeado quase que desde o princípio. Agora, tivemos agora, ao que nos parece, se é verdade que a imprensa, se é verdade o que a imprensa veiculou sobre o encontro de Genebra, os maiores estadistas, os chefes das superpotências, eles combinaram em que não se deve endossar nem praticar a guerra nuclear, porque nessa guerra nuclear não haverá vencedores. Isto já é o princípio de uma bênção de nosso Senhor Jesus Cristo para sossegar a fúria do ódio entre as nações e atenuar os sofrimentos criados pelos próprios homens sobre as suas próprias cabeças. Porque, Chico, pelo que a gente tem visto, e você agora tocou num ponto realmente, né, do encontro dos dois mandatários, né? Eu estou aqui com um livro, Paz, que é tudo que o que o mundo deseja, né? Paz. Mas paira sobre nossas cabeças uma profecia de uma terceira guerra. Tudo indica que, se não trabalharmos coletivamente com todos os meios ao nosso alcance para que isso seja evitado, de fato, uma nova calamidade pode ocorrer sobre nós. Agora, vamos fazer a força possível para que isso não aconteça, ou que aconteça pelo mínimo, se é que nós não podemos estar livres de débitos tão grandes, de modo que, se nós pudéssemos incentivar o princípio da paz em todos os lugares, em todos os corações, se nós conseguíssemos levar a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo sem separação, sem dogmas, sem qualquer ideia de hegemonia, de interpretação de um ponto de vista religioso sobre outro, se nós pudéssemos levar para a frente aquela bandeira que Ele nos deu, declarando positivamente: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele não esperou por nosso amor e nem espera nosso amor. Ele nos ama e por isso não nos abandona. Depois de toda a tragédia do Calvário, quando ele volta ao convívio dos seus próprios companheiros, ele diz: estarei convosco até o fim dos séculos. Ele não se queixa, ele não se queixa, ele não se lamenta, ele não acusa ninguém. Não há notícia no Evangelho de que Jesus tenha voltado do reino espiritual, onde ele é a luz refletindo o próprio Deus. Não consta no Evangelho que ele tenha vindo reclamar contra Pedro ou contra Tiago, esperando que me desculpem essa intimidade, porque devemos dar os títulos merecidos às personalidades do Evangelho. Ele não recriminou companheiro algum pela deserção. Ele apenas disse: estarei convosco até o fim dos séculos. De repente, quase que Chico faz um autorretrato, né, Nair?
Porque o Chico é exatamente isso. Ele não se queixa, ele não se cansa, ele está sempre sempre com essa humildade que vocês estão vendo. E foi por isso que nós realmente nos sentimos assim recompensados o ano inteiro pelo nosso trabalho, quando conseguimos trazer essa entrevista com Chico Xavier, que vai continuar. Nós vamos fazer uma pequena pausa, mas daqui a pouco estaremos de volta com Chico Xavier para todo o Brasil, em cada lar brasileiro, trazendo a sua mensagem de paz e de muito amor. Voltamos já já.